tá? E vamos iniciar falando a respeito do calendário, né? Que é uma das formas que a gente tem de registrar o tempo. Nós já vimos que temos diversas formas de registrar o tempo. E uma delas, para poder registrar, é com o calendário, né? No calendário a gente consegue registrar meses, né? A gente consegue registrar dias, a gente consegue registrar o dia da semana, né? E fazer algumas outras contagens. Um mês, né? Tem dias variados no nosso calendário, a gente pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias, né? Conforme o mês em questão. Então, dando início, vamos lá, um ano, né? Ano é uma palavra que ela é composta, o ano em si ele é composto por dias, né? Que são períodos de 24 horas. Um dia, todo mundo sabe que um dia completo tem 24 horas. A semana, né? Que é um período de 7 dias. A cada 7 dias eu tenho uma semana. E esses 7 dias, essa semana se inicia no domingo e vai terminar no sábado, tá? Não é primeiro dia da semana, não é segunda-feira, tá? Primeiro dia da semana é domingo. E um mês é um período de 30 dias. Aí vocês podem dizer assim, mentira, um mês tem 30, 31, ou 28, ou 29, tá? Mas para a gente considerar um mês para cálculos, tá? A gente considera um mês de cálculos, a gente considera que seja um mês de 30 dias, tá? Então, para as pessoas receberem o salário, né, para fazer o cálculo do salário de alguém, para fazer o cálculo de prestações, então tudo esse mês vai ser um mês de 30 dias, tá? Então lembrando isso para não se esquecer na hora dos cálculos. O mês, a gente tem meses no ano que são de 30 dias, né? Abril, junho, setembro e novembro. A gente tem o mês de 28 dias, que é fevereiro, né? E que de 4 em 4 anos é bissexto o ano, então fevereiro vai ter 29 dias. E temos também os meses de 31 dias, que são janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, tá? Então, juntando esses meses todos, a gente tem um total de 12 meses, né? Que vai formar o ano. São 4 meses de 30 dias, 7 meses de 31 e um mês de 28 dias. De 4 em 4 anos, esse mesmo mês tem 29 dias. Quando isso acontece, né, desse mês de fevereiro ter 29 dias, nós chamamos o ano de ano bissexto, tá? Por que acontece o ano bissexto? O ano bissexto acontece porque na somatória das horas, a cada ano sobram 6 horas mais ou menos, tá? Aproximadamente 6 horas na contagem. Então, essas 6 horas de 4 em 4 anos, juntando 6 4 vezes, a gente tem mais um dia. Então, por isso, a gente tem o ano bissexto, 365 dias, mais um dia, 366 dias. Né? Nesse ano bissexto, fevereiro é que vai aumentar os dias, vai ter 29, e vai ocorrer de 4 em 4 anos, tá? Lembrando que, se nós estamos no ano de 2020, esse ano é bissexto. Então, só daqui a 4 anos é que nós teremos um ano bissexto de novo. O dia, que também é uma outra forma, né, de medir o tempo, é um tempo mais curto do que a semana, do que o mês, do que o ano. O dia ele é formado pelas horas, né? Ele tem 24 horas, correto? Cada hora ela tem 60 minutos. Cada minuto ele vai ter 60 segundos, tá? E são informações básicas que a gente tem que guardar. O ano todo, né, esses 12 meses aqui, eu posso separá-los em um período menor de tempo, como acontece na escola, né, a gente separa por bimestres, em algumas coisas a gente separa semestres, igual a faculdade, primeiro semestre, segundo semestre. Então a gente tem algumas outras nomenclaturas, que é bimestre, trimestre e semestre, tá? O bimestre, como a própria palavra indica aqui pra gente, ó, esse bi aqui, ó, bi significa 2, né? Então, bimestre é um período de quê? De 2 meses, tá? E se eu contar aqui no ano, como eu tenho 12 meses, se eu contar de 2 em 2, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 bimestres em um ano. O trimestre, a palavra também me ajuda, tá? Eu tenho aqui tri, né? Tri, quem gosta de futebol aí, né?
Meu time é tricampeão. O que significa isso? Ele é campeão 3 vezes. Então, trimestre é um período de 3 meses. Tá? Contando no calendário também, se eu contar de 3 em 3, eu vou ter 1, 2, 3, 4 trimestres. Então, num ano completo, eu tenho 4 trimestres. E o semestre, que é um período de 6 meses. Se o ano tem 12 meses, o semestre tem 6 meses, então, num semestre eu vou ter um ano, eu vou ter um período de 2 semestres, tá? Então, eu posso dizer que um ano tem 365 dias, ou 12 meses, ou 6 bimestres, ou 4 trimestres, ou 2 semestres. Aqui eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todos os meses possuem 4 semanas completas. Isso é uma dúvida de muita gente. Toda vez que a gente pergunta quantas semanas completas tem no mês tal, aí vocês ficam lá fazendo um monte de cálculos, achando que de um mês é diferente para o outro. Uma semana tem quantos dias? 7, não é isso? Uma semana tem 7 dias. Começa lá no domingo, vai até o sábado. Eu quero saber 4 semanas completas, então é 7 4 vezes. 7 mais 7 são 14, não é isso? 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. Se o mês tem no máximo 31 dias, então não dá para ter mais que 4 semanas completas. Então eu posso afirmar que todos os meses têm 4 semanas completas. O mês comercial, ele possui 30 dias. O que seria esse mês comercial aqui? Ó? Mês comercial, como a própria palavra diz, é um mês que a gente usa para comércio, né? Então, para cálculos em comércio. Então, é o mês também, é o número também que a gente vai usar quando a gente for fazer cálculos em matemática. Se eu perguntar para você, viajei durante 6 meses. Então, durante quantos dias eu viajei? Então, você vai fazer 36 vezes, tá? Por quê? Porque é um mês que eu considero para fazer os cálculos, tá? Do salário da pessoa, né? Os cálculos lá da matemática da escola, então eu vou considerar o mês comercial. E dias letivos, né? Que é importante a gente saber, porque se refere a nós, são os dias em que a gente tem aula. Então, se eu pergunto para você quantos dias foram letivos durante 2020, então você vai ter que contar os dias em que a gente teve aula. Outras expressões também podem aparecer como quinzena, né? Quinzena, olha a palavra aqui, ó. Eu tenho, dentro da palavra quinzena, eu tenho uma palavra que significa um número, olha aqui, 15. Então, uma quinzena é um período de 15 dias, correto? Eu tenho a palavra século, que isso aqui acho que a maioria lembra, né? Século vem de 100, então um século são 100 anos. Tá? A cada século tem 100 anos. E tenho a palavra milênio. Nessa palavra também eu tenho um número, olha. Se eu olhar, eu tenho um nome de um número aqui, ó, 1000. Então, um milênio significa um período de 1000 anos. Tá? Observem as palavras porque elas te ajudam a lembrar a quantidade que seria. Então, não percam tempo, tá? Estudem todos os dias. Sucessos para vocês. Não desanimem. Tá? Porque a gente só consegue os objetivos da gente quando a gente se esforça e se dedica. Tá? Um abraço e estou aqui para o que vocês precisarem. Tchau!